E qual é o tamanho máximo que a vagina de uma mulher trans após a redesignação pode chegar? Fica até o final que eu vou te contar. Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Eu sou Thiago Caetano, sou médico urologista, cirurgião em afirmação de gênero, sou especialista em redesignação de gênero feminizante e esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou contar para vocês qual é o tamanho máximo que a vagina de uma mulher trans após a cirurgia de redesignação sexual pode chegar. Então, o que é a cirurgia de redesignação? É um procedimento cirúrgico que é feito em algumas mulheres trans, naqueles que a desejam, lembrando que isso não é algo necessário nem obrigatório para que uma mulher trans seja uma mulher, no qual a gente transforma o pênis em vagina. É um procedimento muito complexo, muito delicado, uma cirurgia de algumas horas, e nessa cirurgia a gente transforma a genitália, que era biologicamente masculina, numa genitália feminina. Nessa cirurgia, o passo inicial é a abertura de um canal na pelve. Esse canal, ele fica na região perineal, é um espaço aberto logo acima da região do ânus. Esse espaço, ele vai ser revestido, geralmente, na técnica mais consagrada no mundo, é a técnica que eu faço na maioria dos casos, pela pele do próprio pênis. Na cirurgia, existem alguns outros passos-chave, como a retirada dos testículos, o encurtamento do canal da urina, a confecção de um clitóris, que vai ser feita a partir da diminuição da cabeça do pênis, que é chamado de glande, e a confecção dos lábios vaginais a partir da pele da bolsa escrotal. É importante dizer que existem algumas técnicas diferentes de redesignação de gênero, maneiras diferentes de transformar um pênis em uma vagina. E essas técnicas se diferenciam principalmente em relação a o que vai fazer o revestimento do canal vaginal. Esse revestimento ele pode ser feito com, mais comumente, pele do pênis, pode ser feito com intestino, seja intestino delgado ou intestino grosso, e pode ser feito também com pele, enxertos de pele retirados de outros locais. Por exemplo, bolsa escrotal, abdômen, região interna da coxa. A técnica mais utilizada de longe por mais tempo e com maior taxa de sucesso entre os cirurgiões é a técnica da inversão peniana. Nessa técnica, são separados os componentes do pênis. A pele do pênis ela é separada da porção interna, que são chamados de corpos cavernosos. Esses corpos cavernosos são retirados e essa pele, esse tubo de pele que fica, ele é invertido para dentro desse canal que é formado na pelve, na região perineal, e vai fazer o revestimento da neovagina. Esse canal que é criado, ele vai se estender desde a região da pele até a região próxima ao teto da bexiga, que é uma região de mais ou menos aí uns 11 centímetros. Então, dependendo de alguns fatores, nós podemos ter diferentes tamanhos de canal no início da cirurgia. Importante dizer que o tamanho inicial da vagina, por essa técnica, não corresponde necessariamente ao tamanho final dela, visto que a vagina, após bem cicatrizada, vai ser submetida a um processo chamado de dilatação. E essa dilatação é o que vai determinar o tamanho final dela depois de um período de geralmente 6 meses. Inicialmente, quando a paciente sai do centro cirúrgico, a vagina formada tem em torno de 9 a 11 centímetros em média. É um comprimento relativamente curto, trata-se ainda de uma vagina não funcional, ou seja, uma vagina com comprimento que não permite penetração e nem é essa a ideia no pós-operatório mais recente. Tá? Esse tamanho inicial ele vai depender de alguns fatores. Nem todas as mulheres trans têm necessariamente de 9 a 11 centímetros. Pode variar para menos ou para mais. Quais são esses fatores? São eles. Biotipo da paciente. Existem pacientes mais longilíneas, são aquelas pacientes que têm uma pelve geralmente mais alongada. Nesses casos, a gente consegue confeccionar, se houver disponibilidade de pele suficiente, um canal com maior comprimento. Existem pacientes mais brevilíneas, que são aquelas pacientes mais achatadas. Nesse caso, a vagina ela tende a ser um pouco mais curta no início. Vai depender da disponibilidade de pele do pênis. Pacientes com maior quantidade de pele no pênis vão ter uma vagina inicialmente discretamente maior. Pacientes com menor disponibilidade vão ter uma vagina discretamente menor. A gente vai ver que no final do processo não é isso que determina o tamanho final nem o sucesso da cirurgia, mas é um fator a se considerar quando a gente está falando desse comprimento inicial. Então, essa vagina que no começo tem essas dimensões, ela vai necessitar de um repouso para ter uma cicatrização adequada. Nessa cirurgia existem muitos pontos, o paciente usa dreno, usa sonda, então nos primeiros dias é necessário um repouso. Esse repouso ele é feito geralmente até o primeiro mês, quando se começa então a dilatação propriamente dita. A dilatação ela consiste na colocação de alguns moldes de material sintético, geralmente silicone,
dentro desse canal que tem essas dimensões reduzidas. Essa colocação dos moldes ela é feita na própria casa da paciente, pela própria paciente, a gente sempre ensina a fazer a inserção dos moldes. No início são inseridos os moldes menores e à medida que a vagina vai se dilatando, vai ganhando dimensões, são inseridos moldes maiores. Diferentes pacientes podem ter um comportamento diferente da sua vagina durante esse processo de dilatação. Algumas tendem a ganhar comprimento com maior facilidade, outras demoram um pouco mais, mas o que observa é que, fazendo a dilatação da forma adequada, conforme orientado aí pela equipe cirúrgica, a gente consegue chegar numa vagina com dimensões muito satisfatórias aí no final desse processo. E como é a maneira certa de fazer a dilatação? A dilatação correta é feita da seguinte maneira. A paciente ela deve estar numa posição deitada ou semi-sentada, de preferência na sua cama, deve lavar as mãos. O molde ele deve ser inserido dentro da vagina, sempre paralelo ao plano horizontal, ou seja, esse molde ele não pode apontar nem para baixo e nem para cima para evitar a lesão de estruturas próximas ao local onde foi operado. Ele deve entrar sempre reto, paralelo ao plano da cama. Deve ser feita a lubrificação com gel à base de água, sempre evitar o uso de géis anestésicos, porque se usar um gel anestésico no momento da dilatação, a mulher acaba perdendo um parâmetro importante que é a dor. Então, se houver lesão, se ela estiver fazendo a dilatação de alguma forma errada, ela perde o parâmetro da dor, que é algo importante para dizer para a gente que alguma coisa não está certa. O dilatador ele deve ser segurado dentro da vagina com a própria mão da paciente. Deve-se evitar sentar no dilatador, segurar ele com a calcinha, segurar ele entre as pernas, deve ser sempre segurado com a própria mão. Deve ser aplicada uma pressão contínua e constante nesse dilatador. Essa pressão ela é ensinada pela equipe médica por um período de 30 minutos, geralmente 3 vezes ao dia. Fazendo dessa forma, o ganho de dimensões costuma ser bastante rápido e satisfatório, então a gente chega no tamanho final da neovagina, depois de um esquema de aproximadamente 6 meses, fazendo essa dilatação diariamente. Os moldes devem ser trocados e a periodicidade de troca desses moldes vai depender de como a dilatação evolui, é bastante individual. De uma forma geral, a gente consegue progredir os moldes a cada 1 mês ou 1 mês e meio. Essa troca ela é feita sempre após uma avaliação presencial, na qual a gente faz um exame de toque vaginal e a gente sente se houve realmente um ganho de dimensões adequado e se pode passar para um molde mais grosso e mais comprido. Ao final do processo, ao final desses 6 meses, o que se obtém geralmente são vaginas entre 16 a 18 centímetros, que é o tamanho médio que se consegue chegar. Pacientes mais longilíneas ou então com um colágeno mais complacente, que é o tecido de cicatrização que cede mais, podem ter uma vagina inclusive maior, chega a seus 20 centímetros, tá? Mas lembrando que uma vagina com mais de 16 centímetros é perfeitamente funcional, é uma vagina que já consegue receber atividade penetrativa, a mulher já consegue fazer sexo vaginal sem dificuldades. Tema muito interessante, né? Então, peço que, se gostou do vídeo, se você achou relevante, curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Quanto maior o engajamento, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, consegue entregar esse conteúdo de qualidade, pouco disponível, para as pessoas, para as mulheres trans e pessoas interessadas que realmente desejam saber a respeito. E a gente se vê no próximo vídeo.